Isaías 1, versículo 1 a 20, diz assim a palavra de Deus: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu ou só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor
o disse. Bondoso Deus, aplica os ensinos desta palavra à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma. Ajuda-nos com o teu Espírito, ó Deus, porque somos tão incompetentes que não podemos entender esta palavra se o Senhor não nos ajudar essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, Senhor. É a oração que fazemos em o nome santo e precioso do Senhor e Salvador de nossas vidas, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui no templo, e todos aqueles que participam de forma online, esse precioso texto das Escrituras nos convidam ao conhecimento de Deus e nos convidam também ao conhecimento do homem. Estudiosos das Escrituras, sociólogos, filósofos, políticos e até partidos políticos e toda sorte de pessoas ligadas a diversas ideologias têm dito que é tempo de repensarmos Deus. Ou seja, é necessário um novo conceito de Deus diante dos desafios dessa época. Assim pensa a sociedade na qual nós estamos inseridos. O mundo quer um Deus mais acessível às pessoas. Paulo, o mundo quer um Deus mais humano, um Deus que se pareça mais com você, um Deus que se pareça mais comigo, um Deus que se pareça mais com o outro. O mundo quer um Deus diferente das Escrituras. Sim, meus irmãos, é tempo de repensarmos, mas não a Deus. É tempo de repensarmos a nós mesmos. É tempo de repensarmos o homem caído. É tempo de repensarmos o homem pecador. As palavras do apóstolo Paulo, que foram lidas e meditamos nelas na última semana, examine-se o homem a si mesmo. É um convite a nós observarmos a vida, atitude, postura e entendimento que nós mesmos temos tido acerca de Deus. Então, como vai a sua vida? Como são as suas atitudes? Como é a sua postura? Qual o seu entendimento de Deus? Meus irmãos, não é justamente o que Isaías fez quando teve uma visão de Deus quando estava no templo? Não fez ele considerações sobre a sua vida? Não fez ele considerações sobre a sua atitude? A sua postura não ficou evidente diante de Deus quando ele estava ali no templo? Ele não buscou repensar a Deus, mas ele buscou repensar a si mesmo. Nós vemos aqui o capítulo 6, o versículo 5 na liturgia, Isaías falando: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Se a família vivesse assim, se a sociedade assim se comportasse, se assim vivessem os crentes, entendendo que o problema não são os outros, o problema sou eu, o problema não são os outros, o problema é você. Então para de jogar a culpa no outro, assuma que você é culpado. Então, antes de olhar para os outros, olhe para si mesmo. Não só Isaías disse isso, mas aquele a quem Isaías anunciou o Messias, Isaías anunciou a Jesus,
Jesus nos diz algo maravilhoso. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, nos narra as seguintes palavras do Senhor Jesus: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Já pensou, Raquel? Parar de olhar o argueiro do olho do irmão e olhar a trave que está no seu próprio olho. Meus irmãos, não nos preocupemos com o argueiro. O que é o argueiro? O argueiro é uma palhinha, é um cisco, é uma ferpa de madeira. Porque enquanto você se preocupa com uma ferpinha na vida do outro, você traz consigo uma trave. Você traz consigo uma viga de madeira, você traz consigo o tronco de uma árvore, que te faz agir com maldade, com mentira, fazendo de você cego para o bem, cego para as coisas de Deus. Isaías inicia o seu ministério no 8º século antes de Jesus. Aproximadamente por volta do ano 750. As datas antigas são de difícil precisão. Alguns vão falar 750, outros 740, baseados aqui no que nós lemos no capítulo 6, e que ele diz que no ano da morte do rei Uzias, que possivelmente foi ou em 750 ou em 740, como afirma a maioria. Então ele iniciou o seu ministério 750 anos antes de Cristo. Ou seja, Isaías viveu há mais de 2.700 anos. E naquela época, o povo já queria repensar a Deus, Mirinha. Sabe por quê? Porque eles não estavam satisfeitos com Deus. Esse é o meu problema e o seu também. Nós deveríamos estar muito insatisfeitos conosco mesmo. Nós deveríamos estar aqui essa noite tomados de muito temor e tremor, com muitas lamentações, com uma tristeza profunda no coração, por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado. Mas nós queremos repensar Deus, nós queremos construir Deus à nossa própria vontade, aos nossos próprios interesses. Isaías significa: o Senhor é a salvação. Isaías anunciou a mensagem a um povo corrupto, a um povo idólatra, a um povo injusto nas suas atitudes. Isaías profetizou o cativeiro, e o povo foi para o cativeiro, porque rejeitou a salvação que lhes foi proposta. Eles escolheram o pecado e pagaram um preço alto demais. Todos nós sabemos o que a Bíblia diz sobre o pecado. Ela diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ou seja, eu não sou justo e você também não é. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Eu sou tão ruim quanto você é. E o que eu mereço é o mesmo que você merece. É a morte. O salário do pecado é a morte. O que fazer então, meus irmãos, para não termos o fim que teve Israel, a nação no todo? Ou então vamos olhar Israel dividido, após os tempos de Salomão, o reino do norte, que também recebeu o nome de Israel, e o reino do sul, que recebeu o nome de Judá. O reino do norte foi para o cativeiro primeiro, e tempos depois foi o reino do sul. O que fazer para viver uma vida que agrada a Deus? Como ter uma vida cristã saudável? Eu tenho certeza que você se preocupa com essas coisas, porque senão você não estaria aqui essa noite. Se você não tem preocupação de viver uma vida que agrada a Deus, o que você está fazendo aqui? Se você não tem preocupação de ter uma vida cristã saudável, o que você está fazendo aqui? Não se deixe enganar. Você não está aqui porque você não tinha coisa melhor para fazer. Você não está aqui porque você recebeu um convite.
Você não está aqui porque há muito tempo você esperava uma oportunidade, e hoje apareceu a oportunidade e você resolveu vir aqui essa noite. Meus irmãos, com certeza, nós desejamos ter uma vida abençoada, nós queremos ter uma vida com Deus, nós queremos ter uma vida cristã saudável, mas nós sabemos que somos pecadores, e nós ficamos tão entristecidos com isso. O dia do Senhor, quantas barbáries nós já cometemos no dia de hoje. Falamos mal, pensamos mal, fizemos mal, ou deixamos de fazer alguma coisa boa para alguém. Quantos pecados, que diversidade de pecados cada um de nós cometeu no dia de hoje. Eu quero ter uma vida cristã saudável, e eu tenho certeza que você quer ter uma vida cristã saudável também. Eu tenho certeza que você quer entrar no templo e você quer participar do culto de forma plena. Eu tenho certeza que você quer ouvir as orações e você quer ser invadido pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você quer cantar louvores e você quer exaltar a Deus com a sua alma pelos feitos de Deus. Eu tenho certeza que você quer ouvir a palavra e você deseja que essa palavra entre na sua mente, no seu coração e transforme a sua vida e faça você sair daqui essa noite melhor do que você entrou, porque esses desejos também são os desejos do meu coração. E as Escrituras nos mostram 3 erros capitais, ou 3 erros terríveis, que foram cometidos pela nação de Judá, impedindo que eles tivessem uma vida saudável com Deus, e fazendo com que eles fossem para o cativeiro. E de repente nós estamos no cativeiro de um pecado, nós estamos no cativeiro de uma situação aflitiva, e nós não conseguimos nos libertar desse cativeiro. O que deveriam ter feito as nações de Israel e Judá para não experimentar o cativeiro? O que eu e você podemos fazer para não experimentar o cativeiro? Eu vou aqui fazer a exposição para você da seguinte maneira. Primeiro eu vou citar um versículo para você pensar, e então eu vou mostrar para você o primeiro erro capital cometido pela nação de Judá, e o erro que eu e você também, com certeza, essa noite, mais de 2.700 anos depois, também temos cometido. Olha o versículo de número 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Meus irmãos e irmãs, o primeiro erro está em termos uma compreensão errada acerca de Deus. Você tem uma compreensão correta acerca de Deus? Deus está dizendo aqui que Ele fez tudo a favor dos seus filhos, mas que os seus filhos não o conhecem. E 2 figuras são usadas aqui, nessa porção que vai até o versículo 3. 2 figuras nada elogiáveis: o boi e o jumento. Essa comparação essa noite. Mas eu vim no templo para ouvir uma palavra para massagear o meu ego. Eu estou tão para baixo, eu quero sentir melhor. Então eu quero ouvir que eu sou filho do rei. Eu quero ouvir que Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Eu quero ouvir que eu vou comer o melhor da terra. Deus está falando que eu e você somos piores do que o boi e piores do que o jumento. E por que isso? Porque animais irracionais podem ter discernimento acerca de Deus, e o homem feito à semelhança de Deus, o homem feito à imagem de Deus, não conhece a Deus. Como que o boi e o jumento conhecem o seu possuidor? Amor! O boi sente que ele é amado pelo fazendeiro. O jumento sente que ele é amado por aquele que monta nele. Não, meus irmãos, não é sentimento de amor, é instinto. Os animais conhecem a mão que os alimenta. Eles sabem de onde eles recebem o alimento. Eles sabem de onde eles recebem proteção. Nós falamos carinho, é proteção. O animal não é racional, ele vai agir por instintos. E nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não entendemos quem dá o sustento.
Nós não entendemos quem dá a provisão. Nós não entendemos quem é o supremo pastor. Mas ainda assim, vivemos a vida sem pensarmos, sem nos preocuparmos com Deus como deveríamos, porque nós não o conhecemos. O homem feito à imagem de Deus não conhece a Deus. O boi e o jumento, criaturas irracionais, conhecem o seu possuidor, mas o povo do Senhor não conhece a Deus. O povo do Senhor está rebelado contra Deus. E por que nós não conhecemos a Deus? Nós não conhecemos a Deus porque nós não damos valor à sua palavra. Só é possível o conhecimento de Deus pleno, meus irmãos, por meio da palavra. O Salmo 19 é maravilhoso. Ele fala da revelação de Deus da natureza e a revelação de Deus de forma especial. A revelação de Deus da natureza nos dá a ideia de que existe um Deus. Mas só a revelação especial de Deus, a sua palavra, é que nos mostra com clareza que não só há um Deus, mas que nós precisamos desse Deus, que nós somos pecadores, que nós estamos condenados à morte e que só esse Deus pode oferecer a nossa salvação. A palavra de Deus, ela traz revelações para trazer segurança ao nosso coração. Textos que eu e você conhecemos bem. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pedro fala que as escrituras é o leite racional, é o leite não falsificado, é o leite que dá crescimento. Então, somente quando você tomar posse das escrituras sagradas, somente quando você fizer dela a sua meditação todo dia, então você vai entender o significado de alguns atributos. Soberania de Deus. A igreja reformada prega a soberania de Deus. Mas o que é isso na sua vida? Onisciência, onipotência, onipresença e infinitude. O que significam esses atributos para a minha vida? Tem muita gente que conhece muita teologia e não conhece nada das Escrituras Sagradas. O entendimento correto de Deus vai fazer surgir em nosso íntimo um temor profundo. Nós vamos ficar desesperados e vamos desejar fugir do pecado. E não foi o que aconteceu com Isaías. Por ter visão ali da onipotência de Deus, da onisciência, da onipresença, da soberania, ele foi tomado de um medo, de um pavor. Ai de mim, eu estou perdido. Então somente quando eu e você conhecermos a Deus por meio das Escrituras, é que nós também seremos tomados por sentimentos tão profundos como Isaías foi tomado naquele dia. O erro da nação de Israel foi que eles não conheciam o Senhor como o profeta que lhes anunciava a palavra conhecia. Isaías conheceu o Senhor, mas a nação de Israel, a nação de Judá, não tinham conhecimento de Deus. Então, um erro capital. Por que a minha vida cristã não é saudável? Porque eu sinto que a minha vida com Deus não vai para lugar algum. Por que eu vou na igreja e não me encontro na igreja, não me acho, nada dá certo? Por que eu não sinto a vontade na casa de Deus? É porque você não tem contato com a palavra de Deus. Nós já estamos encerrando o mês de agosto, e talvez você seja daqueles que mais uma vez vai passar o ano sem ter lido as Escrituras Sagradas, sem ter lido a Bíblia toda. Alguns dizem, eu não importo com isso não. É só de falar isso, percebe-se que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não conhece o Senhor. Porque Jesus amava a palavra do Pai. E Jesus fazia de tudo para que a palavra do Pai fosse percebida com clareza em sua vida, e o cumprimento dela fosse percebido com clareza, para que as pessoas dessem graças e glórias a Deus. O primeiro erro é de não conhecer a Deus. É por isso que os homens querem fazer um Deus à sua própria semelhança. Porque nada sabem sobre a sua soberania, sobre a sua infinitude,
sobre a sua onipotência, sobre a sua santidade, sobre os seus atributos maravilhosos que trazem paz e esperança ao nosso coração. O segundo erro capital da nação de Judá, nós vamos encontrar nos versículos 5 e 6. Olha o versículo 5 aí. Eu vou ler apenas... Vou ler todo o versículo 6, 5 e 6, presta atenção. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, presta atenção a partir de agora. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós ficamos assustados com esse quadro assustador de enfermidade. Que enfermidade terrível! Essa enfermidade, você que conhece a Bíblia, com certeza, algum personagem da Bíblia, algum personagem famoso do Antigo Testamento, vem à sua mente nesse momento. Presta atenção o que fala aqui, ó. Nós lemos, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Quem vem à sua mente? Pode, Mirinhas, ser outro que não seja Jó? Com certeza, Jó vem à nossa mente. Mas como Jó se comportou no quadro de enfermidade? Jó se comportou no quadro de enfermidade, meus irmãos, assim como aquela nação de Judá estava se comportando? Não, Jó se comportou de forma diferente. E os seus amigos também. A Bíblia diz que os seus amigos chegaram e a reação deles foi de espanto. Eles perderam a fala. 7 dias e 7 noites, aproximaram-se, prostraram-se junto de Jó, e eles não tinham o que falar, eles perderam a fala. Eu já passei por isso, e eu tenho certeza que você já passou por isso também. Quando nós estamos diante de alguém que está sofrendo muito, alguém que está sofrendo demais, e você não tem o que falar. O que falar para um pai que perdeu o filho de uma forma violenta? O que falar para um amigo que perdeu uma esposa de uma enfermidade terrível? O que falar para um filho que perdeu um pai para um câncer? O que falar? Diante da dor, diante do sofrimento. Então os amigos de Jó, eles ficam sem fala, eles ficam sem reação. Aqueles momentos que nós não temos palavras, é só Deus que pode consolar o coração. O máximo que a gente pode fazer é tocar no ombro, só isso. Um tapinha no ombro e não tem mais o que falar. Deixa Deus agir naquele coração. A situação de Jó era terrível também aos seus próprios olhos. Quando você lê Jó, todo mundo gosta de ler a Bíblia pelas metades. É que um amigo disse uma vez, as pessoas são boas para iniciativa e são péssimas para acabativa, né? Elas começam ali, mas elas nunca encerram. Como que Jó é maravilhoso. Capítulo 1. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Se engrossa a voz, solta a voz. Bendito. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o capítulo 3, a ficha cai. E então Jó começa a chorar a sua sorte. Jó começa a lamentar a sua vida. E Jó, este homem extraordinário, este homem que as pessoas usam apenas no capítulo 1, os versículos 20 e 21, agora ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele pede para que Deus apagasse o dia do seu nascimento da história da humanidade. E ele coloca adjetivos acerca da sua existência, acerca da sua enfermidade, difíceis de serem nomeados aqui. É melhor que, se você não conhece Jó até hoje, é melhor que você faça a leitura para você perceber que Jó tinha entendimento do que estava acontecendo com ele. Ele não tinha compreensão de que aquela enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. O entendimento dele é que era para a morte. O texto nos fala
que o povo de Judá estava esmagado pelas consequências do pecado. Vocês prestaram atenção na leitura? Terra desolada, cidades consumidas pelo fogo, lavoura devorada pelos inimigos. Eles estavam esmagados pelas consequências do pecado. Mas, irmãos, eles continuavam do mesmo jeito. Como é que pode uma loucura dessa? Então isso chama a nossa atenção nesse momento. Porque esse segundo ponto da ministração, ele é resultado do primeiro. Esta indiferença para com o sofrimento é resultado da falta de conhecimento de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado terrível que eles estavam cometendo é de não terem compreensão dos efeitos do pecado em sua própria vida. E tem muita gente caminhando pela vida destruído, arrasado por causa do pecado, mas o comportamento é como o daquela população de Judá, daquela população de Israel, que já havia sido levada para o cativeiro, gente esmagada pelas consequências do pecado, mas insistiam no erro, insistiam na teimosia, e cada dia ficavam piores a ponto de serem chamados de príncipes de Sodoma, de povo de Gomorra, de prostituta. Eles caminhavam de mal para pior. Eles colhiam os frutos que eles estavam semeando. Frutos maus vão ser gerados com certeza de uma semeadura ruim. Davi entrou em desespero quando ele viu as consequências do pecado. O Salmo 32 nos mostra isso. No versículo 3 ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Tem gente que está triste por causa do pecado cometido, mas não abandona o pecado de jeito nenhum. Davi, ele disse que os ossos estavam sendo esmagados, os ossos estavam envelhecendo, os ossos estavam fragilizados por causa do pecado, e ele toma uma atitude. No versículo 5 do capítulo 32 ele diz: confessei-te o meu pecado. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ao fazer isso ele fala: o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Israel e Judá não reconheceram que o seu sofrimento era resultado dos seus pecados. Antes eles culpavam a Deus por causa do pecado que eles estavam cometendo. Até quando, Senhor? O Senhor não vai estender o seu favor sobre nós? Até quando, Senhor? A Síria, Israel, a Assíria terão poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer, meus queridos irmãos, que os nossos pecados trazem consequências pesadas demais para a nossa vida. O versículo 12 diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisar de somente os meus átrios? Aqui vai entrar o terceiro e último erro capital daquela nação: uma compreensão errada sobre a vida cristã. Eles tinham uma compreensão errada sobre Deus. Eles tinham uma compreensão errada sobre as consequências do pecado. E eles tinham uma compreensão errada sobre a vida com Deus. Como é que era o culto naqueles dias? Será que vocês sabem como era o culto naqueles dias? Né? Leandro, você sabe como é que era o culto naqueles dias? O culto naqueles dias, meus irmãos, era assim, como nos dias de hoje. Havia adoração. O texto diz aí: pelo que estendeis as mãos. Durante o culto, alguns estenderam as mãos aqui, não é verdade? Alguns estenderam as mãos durante o culto. O culto daqueles dias era como nos dias de hoje. Alguns estavam presentes no templo. Quem vos requereu o pisar de somente nos meus átrios? Ou seja, eles foram para o templo. Eles foram para as áreas reservadas do templo, os átrios. O culto naqueles dias era semelhante aos dias de hoje.
aqueles que eram fiéis entregavam os seus dízimos e as suas ofertas. O texto diz: holocausto de carneiro, gordura de animal cevado, sangue de novilho, sangue de cordeiro e bodes. Ou seja, levantar as mãos, estar no templo, entregar as ofertas de animais, participar das festas da lua nova, participar das convocações solenes. O que isso ensina para nós? Quando nós olhamos para essa série de considerações que Isaías está fazendo acerca da religiosidade daqueles dias. Primeiro, que o calendário eclesiástico da nação judaica, ele era extenso, ele era rígido e ele era cumprido à risca. Apesar de tudo, eles cumpriam todas as exigências da religião. Em segundo lugar, embora eles estivessem cumprindo todos os preceitos da religião, Deus estava dizendo para eles que estava aborrecido com aquele culto. Olha algumas expressões do texto que nós lemos aqui. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Ou seja, você saiu de casa? Não, eu saí de casa, eu fui à igreja, eu me sacrifiquei essa noite. Deus está falando para você, para mim. De que me serve a multidão do seu sacrifício? Não continueis a trazer ofertas vãs. Não, a minha oferta é muito importante para Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou farto de as sofrer. Nós aprendemos coisas importantes aqui. Primeiro, nós temos uma agenda bem menor. Reunião de oração na terça-feira, estudo bíblico na quinta-feira, escola dominical, domingo de manhã e o culto à noite. Antes da pandemia, muitos já não tinham compromisso com essa agenda pobre da igreja dos dias de hoje. A agenda religiosa de Israel era extensa. E alguns ainda têm ousadia de falar: eu não vou na igreja todo dia, não. Espera aí. É terça-feira, reunião de oração. Não vem orar. É quinta-feira, estudo bíblico. Não vem estudar. É domingo, escola dominical. Não vem escola dominical. Domingo à noite. Não, domingo à noite vamos porque é o dia do Senhor. Pode ser que na hora que terminar o sermão, a bênção apostólica, Jesus vem e então quem está na igreja vai ser arrebatado. Então há preocupação maior com o domingo à noite, estar presente ao culto. Então nós temos uma agenda muito menor. Mas antes da pandemia, já era pouco frequentada. Eles foram criticados pela religiosidade vazia deles. Sinceramente, você acredita que o argumento de que não tem gente que vai terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite é pior do que eu? Você acredita nesse argumento mesmo? Você quer, com um erro, justificar um outro erro? O erro da indiferença para com as coisas de Deus. Em segundo lugar, muitos têm medo até de levantar a mão no culto, de manifestar o maravilhamento pelas coisas de Deus. Nós ficamos maravilhados com o cuidado de Deus. De repente um cântico que nós cantamos aqui, foi cantado aqui, ele continua sendo Deus, né? Que cântico maravilhoso. Meu primeiro ano aqui, no meu aniversário, né? A Roberta Meusa cantou com os jovens, e eu chorei demais aquele primeiro ano. Foi um ano muito difícil para mim. Que momento bom do culto, de nós levantarmos as mãos, de nós falarmos aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor, de nós derramarmos lágrimas. Mas aqui é uma igreja reformada, e o crente reformado ele não pode nem rir, porque rir é quebra da solenidade do culto. Meus irmãos, com uma indisposição triste de muitos, vivemos em tempos complicados, igrejas que exploram a fé das pessoas, igrejas que falam de dinheiro o tempo inteiro, campanhas, campanha de tantos mil, campanha disso, campanha daquilo. A igreja bíblica, ela fala de dízimos e ofertas, entregar no gasofilácio, na hora do louvor do primeiro cântico, e ninguém vai ser fiscalizado se entregou ou deixou de entregar. E alguns são tão apegados ao dinheiro, que não conseguem ter disposição
para contribuir com a obra de Deus. Meus irmãos, sinceramente, o culto que nós oferecemos a Deus, ele não nos parece muito semelhante ao culto que Judá estava também oferecendo a Deus naqueles dias? Será que Deus está suportando o nosso culto? Será que Deus tem prazer no nosso ajuntamento? Será que essa noite, Raquel, Deus não vai dizer para você, minha filha, estou farto de você? Será que Deus vai dizer para mim, reverendo César, estou farto de você? João Assis, estou farto de você. De repente nós estamos achando muito. Nós estamos além do que nós somos de fato. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Um povo que vivia uma religiosidade vazia. Hipócritas, maldosos, mentirosos, ladrões, corruptores, pervertidos. Eram eles. Somos eu e você também. E aí? O nome de Isaías é O Senhor é Salvação. Então Paulo, não compreendem quem é Deus. Não compreendem os efeitos danosos e terríveis do pecado. Não compreendem o que é a vida cristã. Ou seja, não conhecem a Deus. Nós não conhecemos a Deus, e aí o que fazer? Nós vamos para casa e vamos entrar em profundo desespero, porque não há esperança para nós, e sim o cativeiro. Israel foi alertado. Havia uma oportunidade de restauração. Então ele vai encerrar esse capítulo com um convite maravilhoso, que foi intitulado, que foi colocado pelos editores, não faz parte do original, o convite da graça. Olha o versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Gostaria que você lesse comigo, você que está aqui no templo e você em casa também, só essa porção. Vamos lá? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos. O que é arrazoar, você sabe? É conversar, bater um papo. Vem cá, eu quero conversar com você. Vem cá, eu quero trazer esclarecimento para você. Deus está me chamando, Deus está chamando você essa noite para ter um bate-papo, para ter uma conversa séria. Deus está nos chamando e Ele quer nos passar algumas orientações para nós não experimentarmos o cativeiro, para nós não experimentarmos a derrota que experimentou a nação de Judá. E a primeira coisa que Ele fala está no versículo 18: ainda que os vossos pecados, ou seja, reflita sobre o seu pecado. Qual o seu pecado? Você tem um pecado, sabia? Eu também tenho. Porque senão a Bíblia é mentirosa. A Bíblia diz que todos são pecadores, que não há um justo, nenhum sequer. Cada um de nós tem uma fragilidade específica, contra a qual nós lutamos todos os dias e sofremos bastante. Então, ainda que os vossos pecados, que pecados são esses? Vamos refletir sobre o nosso pecado essa noite. Por que nós precisamos refletir sobre o nosso pecado? Porque Isaías, lá no capítulo 59, ele fala do que o pecado faz conosco. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus quer te ouvir esta noite, meu querido irmão. Deus quer me ouvir esta noite. Ele está chamando para uma conversa séria. Ele está chamando para um bate-papo. Ele está chamando para um esclarecimento. Mas enquanto eu não confessar o meu pecado a Ele, enquanto eu não abandonar o pecado, eu não serei por Ele ouvido de forma alguma. O meu pecado é difícil de abandonar. Se você soubesse o meu pecado é difícil, meu pecado é o maior pecado. A Bíblia fala que o pecado que não é possível que haja perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é atribuir ao diabo as obras de Deus. E você não faz isso. Porque se você atribuísse ao diabo as obras de Deus, você não estaria aqui essa noite. Você estaria do lado de fora falando: está vendo aquela igreja lá? Um bando de demônio. Ali é a porta do inferno. Aquele povo está adorando a Satanás.
mas você está aqui dentro. Ou seja, com certeza você não é daqueles que cometem esse pecado, que é o chamado pecado para o qual não há perdão. As Escrituras aqui nos falam, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Escarlata e carmesim, o que é isso? São palavras sinônimas da cor vermelha. São tons diferentes de vermelho. Semana passada foi a ceia do Senhor. Então imagine você com uma roupa branca. E na hora de você tomar o seu cálice, de repente você se descuida e o cálice entorna sobre a sua roupa. Não tem como você esconder o vermelho da sua roupa branca. Mas as Escrituras aqui nos dizem de forma tão maravilhosa que se nós tivermos essa conversa com Deus, ainda que seja como a escarlata, ainda que seja como o carmesim, se tornará branco como a neve, se tornará branco como a lã. Não existe pecado cometido por mim e por você que Deus não possa conceder essa noite perdão, que Deus não possa conceder essa noite livramento. Deus chama para uma conversa, e Ele fala ainda no versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes. O que é que Deus está dizendo aqui? Você, toma uma decisão. Se quiserdes e me ouvirdes. A teologia reformada, ela é confusa para muita gente. As pessoas não entendem o que é a soberania de Deus. Em nenhum momento a soberania de Deus elimina a participação do ser humano. A soberania de Deus, a atitude é sua. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai ser pela graça de Deus, porque você é miserável pecador. O Senhor te elegeu eternamente, mas essa atitude é sua. Então isso é um elemento da teologia reformada, difícil de ser entendido por muitos. A soberania de Deus, mas a atitude também é sua. E no versículo 20, ele encerra dizendo, mas se recusardes e fordes rebeldes, ou seja, esse convite, ele tem um prazo de validade. Era o ano 750. 160 e poucos anos depois, o povo foi levado para o cativeiro. Eles tiveram mais de 100 anos de oportunidade. A Bíblia diz que nos dias de Noé, a geração dele era perversa. Noé foi achado justo e íntegro diante de Deus. E ele levou 100 anos à construção daquela arca. Aqueles 100 anos foram oportunidade para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. Mas elas ouviram a palavra de Noé quando? Quando a porta da arca fechou e quando a chuva começou a cair. Nos dias de Ló, as Escrituras dizem que apesar de Ló, que ele foi um homem justo na sua geração. Apesar das fragilidades dele, ele foi justo. E o tempo que ele viveu em Sodoma, ele foi um exemplo para aquele povo. Mas eles não quiseram seguir o seu exemplo. E o fim deles foi a completa destruição. Deus, essa noite, concede a mim e você uma oportunidade preciosa de não experimentarmos o cativeiro, de não sermos dominados pelo cativeiro. 3 erros capitais que foram cometidos por aquela nação e não podem ser cometidos por nós. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu preciso entender a destruição que o pecado está fazendo em minha vida. E eu preciso com certeza ter os meus olhos voltados para o convite da graça maravilhosa de Deus. Vamos viver, meus irmãos, a vida cristã com alegria, com entusiasmo, de forma plena, de forma verdadeira, de forma intensa, não cometendo esses mesmos erros capitais, voltando os olhos para o nosso Deus e recebendo o favor que Ele nos oferece essa noite. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, estamos diante da Tua Palavra, esse livro tão extraordinário que é uma sentença, que é um alerta para um povo que estava em pecado. Essa sentença é para mim essa noite, ó Deus. Essa sentença é para os meus irmãos
que estão aqui reunidos no templo esta noite, e também para aqueles que participam de forma online nesse instante. As Escrituras dizem que não há um justo sequer, que todos são pecadores e que o salário do pecado é a morte. O cativeiro está proposto para mim e para os meus irmãos e para todos aqueles que ouvem a palavra esta noite. Se nós não nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, recebendo a salvação unicamente pela graça, na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Isaías foi mensagem de salvação para um povo que preferiu o cativeiro. Ó Deus, que essa mensagem seja de salvação para a minha vida e dos meus irmãos que estão comigo aqui essa noite, do templo ou em suas casas, que nós possamos reconhecer os pecados, os erros que nós temos cometido e que nós sejamos alcançados pela maravilhosa graça. Assim oramos no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém.